Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao Conservatório em Pauta. Hoje contaremos um pouco da história da instituição e começaremos com o professor Márcio Souza, um dos grandes nomes que ajudaram a escrever essa linda obra. Não sai daí, é depois da vinheta. Ao meu lado, o professor Márcio Souza, um dos ajudantes à inscrição do livro do Conservatório de Música de Queiroz. Professor, muito obrigado. Prazer enorme. Professor, já vamos então falar sobre aquela questão que a gente estava conversando logo ali nos bastidores. O conservatório não foi construído para conservatório, mas o que nos explica essa boa acústica? Exato, a gente já investigou bastante sobre isso e é um dos questionamentos que nós já vimos há bastante tempo, desenvolvendo. Realmente, o prédio ele foi construído com a ideia de um palacete residencial no século XIX, no início do século XIX. E depois, por passar por algumas experiências de comércio, ele foi adquirido então pelo intendente, que é o atual status de prefeito Cipriano Barcelos. Então, o Cipriano, na data de fundação do conservatório, ele faz uma doação, já para que essa entidade nova, fundada em 1918, já tenha um prédio próprio. É importante isso. Então, ele passou depois por duas adaptações internas para que se ajustasse melhor aos cursos de música, possivelmente depois a adequação do salão do Antônio de Lemos. Em que ano passamos a ser um ensino público, sendo que o conservatório antigamente ele era só para graduação particular, Que ano sofreu essa transição? Certo. Bom, então, com a fundação em 1918, ele perdurou um razoável tempo como instituição privada de ensino, curso de piano, canto, violino, violoncelo, e entre os anos 30, 40, por ali, ele vai ser municipalizado. Ele vai passar para a prefeitura, que vai fazer uma nova concepção de cursos de música, popularizando, contratando os professores. Então, é um novo momento histórico que o conservatório também teve uma participação como entidade pública. Por quantas repaginações o prédio passou ao total, até chegar ao Conservatório de Música? No que nós temos investigado, a princípio foram duas grandes reformas internas. Uma primeira, mais estrutural, para a adequação do prédio comercial para uma instituição de música, conservatório. E depois, isso logo no início, de 18 e 25, depois mais já com a construção do próprio salão do Auditório de Lemos, isso foi em 1925. Então, até então, as aulas de música eram ministradas aqui neste prédio, mas as audições mais finais, ou a recepção de notícias se dava em outros espaços, como Teatro 7 de Abril, Então, nesse sentido, então, o prédio passou por essa reforma. E depois, novamente, nos anos 40, de novo, ele vai passar por mais uma reforma, com readequação dessas divisórias internas, para que tenhamos salas para mais alunos, pequenos espaços para estudo, que também são fundamentais para que essa dinâmica do ensino se desenvolva. Depois de conservatório, qual foi os grandes nomes que passaram por aqui? Essa concepção do concertista famoso, desse ideal romântico do século XIX, ele, de uma certa forma, também se estendeu aqui para a nossa cidade. Nós tínhamos, geralmente, concertistas que vinham para turnês pela América do Sul, Rio de Janeiro, tudo para Buenos Aires, e pelo contato, pelo reconhecimento que os professores na época tinham aqui, o Dino Abreu, o Antônio de Lemos, o José Costa, que foram os fundadores do conservatório, eles conseguiam fazer esse intercâmbio não, mas esse contato com esses concertistas para que viessem apresentar aqui em Pelotas. Então, isso ocorreu sistematicamente, desde a época da fundação, e a gente vai ter grandes nomes, você dá aqui o violão, que é o André Segovia, 1940, a gente vai ter Brailovsky, vamos ter Cláudia Raul, o pianista chileno, cantoras também aqui que são, até inclusive uma que é daqui da cidade, que foi a Zolamar, que teve um conhecimento internacional no canto lírico, e
São tantos nomes assim que, se for citar, realmente vai ficar muito longa a lista, mas assim, a gente pode atestar que os grandes pianistas, ou cantores, instrumentistas, que tinham um sucesso reconhecido na Europa, nos Estados Unidos, e que optaram por essa trajetória pela América Latina, muitos deles acabaram tocando aqui em Pelotas, deixando suas impressões. E digamos que, talvez na minha percepção e na percepção do pessoal que está em casa, que vai assistir essa entrevista, antigamente era mais fácil a gente fazer essa transição, de trazer uma pessoa de mais longe, né? A cultura estava em ascensão, era uma coisa mais possível. Hoje em dia nós temos N burocracias para fazermos um evento. Mas era basicamente assim, ou é só uma percepção que a gente tem errada de que antigamente era assim mais fácil a gente interligar a cultura dos países? Eu, no meu entendimento pessoal, assim, e analisando alguns documentos, se tinha a prática, o hábito de criar sociedades de cultura artística, né, que eram criadas de uma maneira assim, bastante pensada na contribuição pessoal de uma entidade para um fundo, né, que pudesse patrocinar ou financiar essa gira de concertistas. Ou seja, nós tínhamos aqui também sociedades voltadas para esse intuito. Então, muitas vezes, algum empresário, né, ou pessoas que tinham relativas posses e bens podiam arcar com custos, né, da viagem, da hospedagem, inclusive de cachês, né, para esses concertistas. Então, a gente tinha muito a sociedade civil, realmente envolvida, a sociedade artística envolvida com essa causa, né, de trazer aqui para Pelotas, para a região, concertistas que pudessem mostrar o seu trabalho, né, de atualização artística do que estava acontecendo no restante do mundo, assim, em termos de arte. Então eu vejo que as dificuldades são muito particulares e peculiares de cada época. A gente hoje tem leis de incentivo, tem outros mecanismos, muitos que travam e atrapalham esse trabalho todo de concertistas, mas outros que facilitam também. Então cada época teve as suas peculiaridades, no meu entendimento. Como é que você explica essa ascensão do conservatório nos anos de 30, 40, 50, onde vários alunos aqui do estado que possuíam escolas de música em suas cidades, mas eles migravam para cá pela qualidade do ensino, pela qualidade assim, de Pelotas, como aquela questão mais modernista que nós éramos. Como você explica essa fama de... Porque Pelotas tem essa fama até hoje de ser uma cidade moderna, mais à frente do que algumas cidades aqui de interior. Como é que o senhor explica isso? Eu posso tecer algumas teses, algumas hipóteses. Assim, né? Eu acho que pela qualidade do corpo docente, né? Então, isso por Milton de Lemos mesmo, não dá para esquecer da Olga Fossati, que foi uma grande violinista, né? Premiada na Bélgica, tudo, uma virtuosa do violino, foi professora aqui. Né? Então, a gente tinha um corpo docente muito qualificado. A própria infraestrutura do conservatório, como uma instituição que tinha todos os pré-requisitos, né, para que os alunos tivessem uma formação sólida, ou seja, fornecia diplomas, um atestado, né, de que as pessoas estudavam numa instituição reconhecida, credenciada. Acho que isso era muito importante também. Os espaços acústicos que a gente tem, né, o próprio Salão de Lemos, o Teatro Guarani, depois o 7 de Abril. Então, isso tudo eu acho que contribui, né, para a própria tradição também do conservatório, que estava, pelo menos nos anos 40, estava com 30 anos de fundação. Né? Nós tínhamos, pelo menos, o conservatório de Porto Alegre, já fundado também, que é uma grande referência. E mais ou menos por aí que eu acho que eu entendo o que tinha sido. Dá para considerar esses anos de 30, 40, 50 como a ascensão do conservatório, como a época de ouro dele, ou se não, qual foi a época de ouro do conservatório? Olha, existe uma dissertação de mestrado, já dos anos 70, da Cândida Madruga da Rocha, né, que ela fala sobre a música em Pelotas no século XIX, né, que ela faz um apanhado muito importante, né, sobre como que a música erudita se desenvolveu em Pelotas, e ela mais ou menos define entre 1860 e 1890 o grande auge da música erudita em Pelotas, do qual, inclusive, o historiador Mário Magalhães também tem essa ideia de que a opulência econômica da cidade estava associada a esse desenvolvimento cultural da música erudita.
Então, assim, eu imagino que são tempos distintos, né? A gente teve durante o século XX, né, com a fundação do conservatório, diversas fases. Se eu posso citar assim, que em 1918 a gente estava começando, aliás, finalizando a Primeira Guerra Mundial, né? Socialmente não era propício, né, para que as pessoas se desabassem. Depois nós temos a Segunda Guerra Mundial, 39 e 45, e outras situações econômicas muito dramáticas para o Brasil, para a região sul, né? Então, bastante beligerância, muitas guerras, né, conflitos. Então, a gente tem que analisar mais pelo aspecto realmente específico da cidade, né? Eu acho que enquanto que o conservatório permaneceu nessa continuidade, né, entre a sua fundação em 18, né, depois foi municipalizado, volta depois para a esfera privada, vai para a esfera federal, né, e a gente completa 100 anos dessa história, né, muitos tempos quentes e outros mais frios ocorreram nesse período, né? Eu não sabia te dizer exatamente se teve um auge, mas eu acho que talvez o mais importante seria a continuidade, né? A continuidade desse ensino aqui na cidade. Acho que isso tem que até porque em anos tipo 20 e poucos, 30 e 40, o que estava no auge muito na época era a música popular brasileira. Né? Estávamos aí com nomes como Carmen Miranda, que fizeram sucesso aqui nos Estados Unidos, e que acabava desfocando, acabava focando mais uma cultura popular, uma cultura mais, digamos que de morro, que é a nossa cultura brasileira, que é essa cultura festeira. Então acabava desfocando do erudito, apesar de que Carmen Miranda até em algumas músicas puxava um pouco para o lírico, como eu estava conversando outro dia com um músico, pelos alguns graves que ela alcançava. Então eu acho que nessa época acaba também influenciando muito a música popular está em alta, né? E depois aí a gente veio com o samba e acabamos, né, onde estamos hoje. Professor, sua chegada no conservatório então foi em 2002? Isso, foi um concurso público, então, ocorreu, e era uma vaga de violão, né, violão, harmonia e contraponto, assim, uma vaga múltipla, para desafiar bastante assim, os candidatos. Mas então, para mim, era um contexto muito importante. Eu já vinha com uma formação tanto profissional na área do ensino, né? Eu já tinha atuado em outras instituições privadas também, como a URGS, o Instituto de Música de São Leopoldo, a Fundarte, Montenegro, eu tinha passado. Então, assim, eu já me sentia bastante capacitado nessa questão de experiência docente. Né? Eu estava iniciando uma incipiente produção cultural, com gravação de CDs, assim, com projetos de pesquisa que eu já sentia assim, que era um foco importante na minha área, assim, desenvolver projetos de pesquisa. Então, a universidade me parecia ser um grande canal, né, para que essas pesquisas pudessem ser estruturadas e melhor desenvolvidas. Então, tinha esse que eu vislumbrava assim, que então uma vaga seria importante para que nesse espaço eu pudesse trabalhar com pesquisa. E não deu outra, né? Realmente foi acho que uma coisa importante que aconteceu na minha trajetória. Como é que o senhor chegou até a ASANCOM, a Associação dos Amigos do Conservatório de Música de Pelotas? Na realidade, quando a gente começa a investigar a documentação do conservatório, a gente vai percebendo que muitas instituições já existiram, né? Grupos corais, orquestras. Né? Pelotas já teve uma orquestra fabulosa nos anos 50, né? O SPEL, grupos camerísticos. E da documentação também aparecia, né, que existia uma sociedade de amigos do conservatório. Né? Aquilo que eu ia falar contigo sobre a questão não só da filantropia, né, mas de que grupos, a sociedade unida, né, tinha mais força para organizar eventos e essas questões. Né? Então, a ASANCOM ela estava em parte adormecida, assim, e agora foi há pouco tempo, a partir de uma crise que nós tivemos na estrutura do conservatório, que quase que insolúvel, né? A gente teve problemas com o telhado, com o piso, a gente percebeu que era necessário reativar essa uma ideia coletiva de vários funcionários, professores e alunos, né? Todos se agregaram. Então, foi realmente um passo certo que nós damos para poder tomar algumas atitudes importantes em relação a essas questões culturais do Brasil. E eu acho que é importante a gente manter essa cultura. Agora mesmo nós estamos também com o Teatro 7 de Abril, né, que está por reformas. E é triste que cabe prédios como o Conservatório, como o Teatro 7 de Abril, são prédios que eles ajudam a gente a transmitir a cultura, levar a cultura à população. Então eu acho que
deveria ser cuidado com o zelo. Não é uma crítica, a gente sabe quais são as possibilidades, a gente sabe dos momentos que passamos, mas era bonito de ver uma atenção melhor, né, para esse lado da cultura. O professor Márcio Souza, foi um prazer enorme, né, externo aqui a minha admiração pela sua pessoa, né, e a gente lá preparando a entrevista, a gente acaba estudando um pouco, a gente acaba às vezes se fascinando pelo nosso entrevistado, porque a gente vê que além de ser uma pessoa que é como a gente, que está onde está hoje, e ainda aprecia a cultura e valoriza ela tanto, não sendo daqui, sendo um porto-alegrense, que nos deu a honra de nos prestigiar aí, ajudando a escrever um livro, e nessa luta que a gente desce para que o Conservatório de Música siga com o seu público por mais 100 anos. Né? Nós não estaremos aqui, mas o nosso legado fica. Professor, nosso muito obrigado. Para você, não perca a partir da semana que vem, nós ensinamos um novo, sendo apresentado diretamente do Salão Milton de Games aqui no Conservatório de Música. Até breve. Audio Jungle.